Era uma tarde abafada em São Paulo quando Mariana, uma babá simples do interior, ouviu algo que mudaria tudo. Ela trabalhava há meses na casa de uma família aparentemente perfeita, o casal Eduardo e Cláudia, e a pequena Isabela, uma menina de 5 anos cheia de vida. Mas naquela tarde, enquanto dobrava roupas no quarto da menina, Mariana escutou algo vindo do escritório lá embaixo, uma conversa sussurrada, repleta de intenções sombrias. A voz feminina, doce e dissimulada, dizia: "Quando ele assinar, tudo será nosso. Ela não vai nem perceber." O sangue de Mariana gelou. Ela sabia o que estava ouvindo, e sabia que aquela voz não era de Cláudia, a dona da casa. Naquela noite, enquanto todos jantavam, a mulher misteriosa apareceu com um sorriso. Eduardo a apresentou como uma amiga de longa data, alguém que estava ajudando com investimentos. Mas quando Mariana passou perto, sussurrou para Cláudia com um olhar firme e urgente: "Não confie nela." Essas 3 palavras mudaram o destino de toda a família. O que parecia uma advertência sem importância acabou se tornando o fio que desvendaria uma teia de mentiras, chantagens e um golpe milionário prestes a acontecer. Antes de começarmos essa história, me conta nos comentários: de que cidade ou estado você está assistindo essa história hoje? Quero saber até onde essa narrativa vai chegar. Mariana sempre acreditou que a vida tinha um jeito peculiar de ensinar lições. Desde menina, aprendeu que o trabalho duro era o único caminho para conquistar respeito. Criada por uma mãe viúva, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, cresceu ouvindo que gente simples tem que provar o valor 2 vezes, e ela provava, todos os dias. Quando se mudou para São Paulo, o barulho da cidade parecia engolir seus sonhos. Mas ela não desistiu. Conseguiu um emprego de babá por meio de uma indicação. Família boa, paga em dia, gente de respeito, diziam. Era a casa de Eduardo e Cláudia Albuquerque, um casal conhecido na região nobre de Alphaville. Eduardo era empresário do ramo imobiliário e Cláudia, arquiteta. Tinham uma filha, a pequena Isabela, de 5 anos. Uma menina doce, curiosa, que rapidamente se apegou a Mariana. Logo nos primeiros dias, a babá percebeu o quanto aquela casa era diferente de tudo que já havia vivido. O jardim era sempre florido. As janelas de vidro refletiam o pôr do sol dourado de São Paulo, e o aroma constante de café fresco preenchia os corredores. Para muitos, aquele seria o emprego dos sonhos. Mas Mariana, com seu coração sensível, sabia que nem sempre o que brilha é ouro. Ela acordava cedo, às 6 da manhã, antes mesmo do alarme tocar. Preparava o café de Isabela, arrumava o uniforme da escola e deixava tudo pronto para o dia. Cláudia costumava ser gentil, embora distante. Era o tipo de mulher que estava sempre correndo contra o tempo. Reuniões, projetos, prazos. Eduardo, por outro lado, era simpático, brincalhão, sempre com um elogio na ponta da língua. Às vezes, parecia até demais. Mariana gostava da família, mas sentia algo estranho, uma espécie de tensão silenciosa. Conversas interrompidas quando ela entrava nos cômodos, olhares trocados às pressas, e um clima que, embora educado, carregava segredos. Certa manhã, Cláudia a chamou na cozinha. "Mariana, preciso te agradecer. Isabela está mais tranquila desde que você chegou. Dorme melhor, come melhor. Você tem um jeito especial com ela." "Obrigada, dona Cláudia", respondeu Mariana sorrindo. "Isabela é uma menina maravilhosa." "E é mesmo", completou Cláudia, com um olhar de ternura. "Às vezes acho que não dou a atenção que ela merece. O trabalho consome tudo." A sinceridade daquela confissão tocou Mariana. Ela via o quanto Cláudia tentava equilibrar a vida profissional e familiar. Mas também percebia o cansaço em seus olhos. Naquela noite, Eduardo chegou tarde. O som do portão automático ecoou pela casa quase às 11. Mariana, que terminava de guardar os brinquedos de Isabela, ouviu a porta da sala se abrir. "Amor, você demorou", disse Cláudia com voz baixa. "Reunião que se estendeu", respondeu ele tirando o paletó.
Mas trouxe uma boa notícia. Boa notícia? Conheci uma consultora que vai nos ajudar com os investimentos. Ela entende do mercado como ninguém. Vai cuidar de tudo pra gente. Mariana ouviu a conversa à distância, sem intenção. Mas algo na entonação da voz dele, um entusiasmo exagerado, despertou uma leve desconfiança. No dia seguinte, a rotina parecia normal. Até que, perto das 4 da tarde, o interfone tocou. Mariana atendeu. Boa tarde, moça. Vim falar com o Sr. Eduardo. Ele está? A voz era feminina, doce, confiante. Ele está no escritório, um instante, disse Mariana. Quando abriu o portão, uma mulher desceu do carro importado com um sorriso ensaiado. Usava salto alto, perfume marcante e um olhar de quem sabia o poder que tinha. Prazer, sou Verônica, disse estendendo a mão. Vim conversar sobre um projeto importante. Mariana sentiu um arrepio. Havia algo naquela mulher que não se explicava. Uma mistura de charme e perigo. Conduziu-a até o escritório, onde Eduardo já a aguardava. Mariana, pode nos trazer 2 cafés, por favor? Pediu ele. Enquanto preparava as xícaras, a babá ouviu risadas vindo do escritório. Risadas leves, íntimas demais para uma reunião de negócios. E quando levou o café, notou que a porta, que antes estava apenas encostada, agora estava fechada. Os dias seguintes trouxeram uma mudança de energia na casa. Eduardo parecia mais ausente, distraído, e Cláudia mais tensa. Verônica começou a aparecer com frequência, sempre a trabalho, mas nunca nos horários de escritório. Às vezes chegava perto das 8 da noite, quando Cláudia ainda não havia voltado. Mariana, traga um vinho pra gente, por favor, pediu Eduardo em uma dessas visitas. Mariana hesitou por um segundo. Claro, Sr. Eduardo, respondeu tentando esconder o incômodo. Quando voltou com a garrafa, viu Verônica rindo de algo, tocando o braço dele. Um gesto sutil, mas carregado de intenções. Aquela cena ficou gravada em sua mente. Naquela noite, enquanto colocava Isabela para dormir, a menina perguntou: Tia Mari, por que a moça do perfume forte vem tanto aqui? Mariana sorriu, tentando mudar de assunto. Ah, é só uma amiga do papai, meu amor. Agora fecha os olhinhos, tá tarde. Mas por dentro, o coração dela estava inquieto. Dias depois, Cláudia saiu cedo para uma viagem de trabalho. Ficaria 2 dias fora. No mesmo instante, Verônica apareceu. Mariana, que lavava a louça, ouviu o portão abrir e a voz dela ecoar. Oi, amor. Tô aqui. Amor. A palavra atravessou o ar como uma faca. Mariana se afastou da janela, o estômago revirando. Horas depois, ouviu passos no corredor e, de repente, a porta do escritório se abrir. Verônica falava baixo, mas a voz era clara o suficiente. Você só precisa assinar. Quando o dinheiro cair, a gente some por uns meses. Cláudia nunca vai descobrir. Mariana prendeu a respiração. Um golpe. Era disso que se tratava. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Repassava cada palavra, cada detalhe. Sabia que se contasse para Cláudia sem provas, poderia ser demitida. E pior, desacreditada. Mas se ficasse calada, aquela mulher acabaria destruindo a família que, de certa forma, já fazia parte de sua vida. O dilema a consumia. Até que, no dia seguinte, quando Cláudia voltou de viagem, o destino tomou forma. Mariana, como foi tudo por aqui? Perguntou ela enquanto tirava o casaco. A babá hesitou por um instante. Tudo bem, dona Cláudia. Só... Ela respirou fundo. Só acho que a senhora devia ter cuidado com a moça que anda vindo aqui. Cláudia arqueou a sobrancelha. A Verônica? Sim. Por quê? Mariana olhou para o chão, depois ergueu os olhos, decidida. Porque ela não é quem diz ser. E se me permite um conselho, não confie nela. As palavras saíram firmes, cortando o ar. Cláudia ficou em silêncio por alguns segundos, confusa. Mariana, do que você está falando? Eu ouvi coisas, dona Cláudia. Coisas sérias.
Coisas como o quê? Ela falou sobre dinheiro, sobre o senhor Eduardo assinar algo. Eu não devia ter ouvido, mas ouvi. Cláudia empalideceu. Isso é muito grave, Mariana, tem certeza? Tenho. E eu só estou dizendo isso porque gosto muito da senhora e da Isabela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cláudia assentiu levemente e agradeceu. Mas nos olhos dela havia algo entre medo e incredulidade. Naquela noite nada mais foi dito. Mas algo havia mudado para sempre dentro daquela casa. E Mariana sabia. O que estava por vir seria ainda mais perigoso. Na manhã seguinte, o sol parecia não querer nascer. Um céu acinzentado cobria Alphaville. E a casa dos Albuquerque parecia mais fria, silenciosa, como se carregasse o peso do que fora dito na noite anterior. Cláudia mal dormira. As palavras de Mariana ecoavam em sua cabeça. Não confie nela, ela tentava racionalizar. Talvez fosse um mal-entendido, uma confusão de contextos. Mas algo dentro dela não a deixava em paz. O olhar de Mariana, firme, sincero, não era de quem inventava histórias. Enquanto tomava o café da manhã, observava Eduardo pela janela. Ele falava ao telefone andando de um lado para o outro no jardim, gesticulando. A voz dele soava tensa, nervosa. Eu disse que está tudo sob controle. Ela não suspeita de nada, murmurou virando-se de costas. Cláudia sentiu um arrepio percorrer a espinha. Disfarçadamente segurou a xícara com força, tentando conter as mãos trêmulas. Ela quem? Pensou. Mais tarde, quando Eduardo saiu para o escritório, Cláudia chamou Mariana. Você pode me contar exatamente o que ouviu? Palavra por palavra? Mariana hesitou, mas respondeu com calma. Eu ouvi a voz dela dizendo que, quando ele assinasse, tudo seria deles, que assim a senhora nem perceberia. E o Eduardo? Ele não negou nada. Ficou em silêncio, só ouviu o som de papéis sendo mexidos. Cláudia respirou fundo. O coração dela batia tão rápido que parecia querer gritar o que a boca ainda não conseguia dizer. Será que o homem que eu amo está me traindo e tentando me enganar ao mesmo tempo? Ela não quis acreditar. Mas algo a impulsionou a agir. Naquela tarde, foi até o escritório do marido sob o pretexto de levar um documento. Eduardo não estava lá. Sobre a mesa, uma pasta aberta exibia contratos, carimbos e uma folha destacada. Cláudia se aproximou, o coração martelando. Lá estava. Procuração de transferência de bens imobiliários. E embaixo, o campo do assinante. Eduardo Albuquerque. Meu Deus! Sussurrou sentindo o chão sumir sob os pés. No mesmo instante, o som do portão automático a fez estremecer. Eduardo havia voltado. Ela rapidamente fechou a pasta e fingiu estar procurando algo. Amor? Ele disse, surpreso. O que faz aqui? Vim te trazer o projeto do cliente de ontem, respondeu, tentando soar natural. Ele a beijou na testa, mas o olhar dela estava distante. Tá tudo bem? Perguntou. Tá, sim. Só cansada. Enquanto ele se sentava, ela notou a vibração do celular dele sobre a mesa. Uma mensagem piscou na tela. O nome que apareceu fez o estômago de Cláudia revirar. Verônica. Ela desviou o olhar rapidamente, antes que ele percebesse, mas já sabia. Naquela noite, Cláudia ligou para Mariana. Mariana, posso te pedir um favor? Claro, dona Cláudia. Quero que observe tudo, qualquer coisa fora do comum. Se ela aparecer, me avise imediatamente. Pode deixar. Mariana percebeu o tom sério na voz da patroa. Cláudia já não duvidava mais. Agora, queria provas. 2 dias depois, Verônica apareceu novamente. E dessa vez, Mariana percebeu algo diferente. Ela estava nervosa. A postura confiante dera lugar a olhares inquietos, mãos trêmulas. O Eduardo está? Perguntou, forçando um sorriso. Está sim. Vou avisar que a senhora chegou. Não precisa, eu conheço o caminho. Respondeu, entrando sem esperar.
Mariana, intrigada, se escondeu discretamente atrás da escada onde podia ouvir sem ser vista. Você está demorando demais, disse Verônica com impaciência. Eu disse que ela não pode desconfiar agora, respondeu Eduardo. E se ela já estiver desconfiando? Aquela babá vive de ouvidos atentos. Não gosto dela. Deixa a Mariana fora disso. Ele respondeu de forma ríspida. Ela é só uma funcionária. Funcionária? Você é ingênuo, Eduardo. Uma mulher como ela nota tudo. Se ela abrir a boca, estamos acabados. Mariana sentiu o sangue gelar. Agora, além de estar no meio de um golpe, sabia que corria perigo. Naquela noite, Cláudia chegou mais cedo e viu a cena mais incômoda de sua vida. Verônica sentada no sofá, rindo de algo que Eduardo dizia. Os dois lado a lado, como um casal. O que está acontecendo aqui? Perguntou Cláudia, firme. O silêncio se instalou imediatamente. Verônica se levantou com o ar de quem não se intimidava fácil. Estávamos apenas discutindo negócios, Cláudia. Nada mais. Negócios? Às 8 da noite na minha sala de estar? Eduardo tentou intervir. Amor, calma. Você está exagerando. Mas Cláudia já não era a mesma mulher de antes. Eu quero que essa mulher saia da minha casa agora. Verônica arqueou uma sobrancelha. E se eu não quiser? Mariana, que observava de longe, apertou as mãos. A tensão era quase palpável. Eduardo se colocou entre as duas. Chega, Verônica. É melhor você ir. Ela riu com ironia. Claro, mas depois não diga que não avisei. Saiu batendo o salto no chão, deixando um perfume forte e uma ameaça no ar. Cláudia sentou-se exausta. Você tem ideia do que está fazendo com essa mulher? Perguntou. Eduardo suspirou, passando a mão no rosto. Você está vendo coisas, Cláudia. Vendo coisas? Achei uma procuração no seu escritório. Ele ficou pálido. Você mexeu nos meus documentos? Eu salvei a sua pele, Eduardo. Essa mulher está te usando. A discussão se intensificou. Gritos, lágrimas, acusações. Isabela, assustada, apareceu na escada. Mamãe, papai, Mariana correu até ela e a levou de volta ao quarto, tentando acalmá-la. Mas do andar de baixo o som da dor humana ecoava, o som de uma família se partindo ao meio. Naquela noite, Cláudia fez as malas. Eu vou para a casa da minha irmã. Preciso pensar. Eduardo tentou argumentar, mas era tarde. Ela saiu com o rosto molhado de lágrimas e o coração em pedaços. Mariana a ajudou a carregar as malas até o carro. A senhora quer que eu vá junto para cuidar da Isa? Não, Mariana, fique aqui. Eu confio em você. Essas palavras, eu confio em você, ecoaram no coração da babá como um juramento silencioso. Nos dias seguintes, a casa parecia um campo minado. Eduardo passava as noites fora, voltava de madrugada, e Verônica começou a rondar a rua novamente. Mariana percebeu que estavam tramando algo. Uma noite por volta das 11, ela ouviu passos do lado de fora. Espiou pela janela e viu Verônica conversando com um homem dentro de um carro preto, parado em frente ao portão. O homem entregou a ela um envelope. Verônica abriu, olhou o conteúdo, sorriu e disse: Amanhã é o dia. Depois disso, adeus, Eduardo. No dia seguinte, Cláudia apareceu de surpresa. Eu não aguentei. Precisei voltar para ver minha filha. Mariana a recebeu aliviada. Mas antes que pudessem conversar muito, Eduardo chegou. E o clima ficou tenso. Cláudia, o que está fazendo aqui? Essa casa também é minha. Eu achei que precisava de tempo. E ainda preciso. Mas quero entender o que está acontecendo. Nesse momento, o interfone tocou. Mariana foi atender. Quem é? É a senhora Verônica. O silêncio que se seguiu foi gelado. Mariana olhou para Cláudia, que apenas assentiu. Deixe ela entrar, disse com a voz fria. Eu quero ver até onde ela vai. Verônica entrou confiante, como quem acreditava estar no controle. Mas desta vez, Cláudia estava preparada. Oi, Cláudia, disse ela com um sorriso falso.
Vim apenas pegar alguns documentos. Documentos? Cláudia cruzou os braços. Quais documentos exatamente? Eduardo começou a suar frio. Verônica tirou um envelope da bolsa e colocou sobre a mesa. Esses. Cláudia o abriu. E ali estavam as cópias da procuração assinada e do contrato de transferência. O nome de Eduardo estampado no papel. Então é verdade? Sussurrou Cláudia, com os olhos marejados. Amor, eu posso explicar? Tentou ele. Mas Verônica riu com deboche. Amor? Oh, Eduardo. Você é previsível? Acha mesmo que eu te queria? Ela se virou para Cláudia. Ele ia me transferir metade dos bens e depois sumir comigo. Mas sabe o que é engraçado? Eu nunca precisei dele para isso. Eduardo empalideceu. O quê? Você assinou tudo. Eu só precisava do original. E agora, adeus. Ela tentou sair, mas Cláudia bloqueou a porta. Você não vai a lugar algum. Mariana, que observava da escada, pegou o telefone e discretamente ligou para a polícia. Alô? Por favor, venham rápido. É uma tentativa de golpe. Enquanto isso, Verônica começou a perder o controle. Me deixa sair, Cláudia. Só depois que a polícia chegar. Eduardo tentava falar, mas a voz não saía. O som da sirene se aproximava. Quando os policiais entraram, Verônica tentou disfarçar, mas era tarde. Os documentos, as provas, tudo estava ali. Ela foi levada algemada, lançando um olhar gélido para Mariana. Isso não acaba aqui, babazinha. Mas dentro da casa, o alívio começou a tomar espaço. O golpe havia sido desmascarado, e tudo começou por causa de um sussurro. Não confie nela. Quando tudo terminou, Cláudia abraçou Mariana com força. Você salvou a minha família. Mariana sorriu, emocionada. Eu só fiz o que o coração mandou, dona Cláudia. Mas ela sabia. Aquela história ainda não havia acabado. Porque Verônica, agora atrás das grades, jurou vingança. E quando a maldade promete voltar, o perigo pode bater a mesma porta mais de uma vez. Aquela sensação de alívio que tomou a casa parecia ter vindo para ficar. Cláudia, Mariana e Isabela voltaram a respirar com um pouco mais de leveza. Mas Mariana sabia que a paz era apenas temporária. Quando a maldade promete vingança, ela nunca desaparece completamente. Foram dias de rotina cuidadosa. Cláudia passou a revisar todos os contratos, verificar contas, controlar cada movimentação financeira. Mariana continuava a observar, atenta a qualquer movimento suspeito. Isabela, inocente e feliz, ainda não compreendia a dimensão do que havia acontecido. Para ela, a babá e a mãe eram heroínas silenciosas em um mundo que, para a pequena, só deveria ser seguro e cheio de amor. Até que um telefonema mudou tudo. Mariana estava organizando brinquedos no quarto da menina quando o celular da casa tocou. Alô? Respondeu. Mariana? Disse uma voz firme e distorcida. Ela engoliu em seco. Quem fala? Não se faça de desentendida. Você sabe quem eu sou. A ligação caiu. O coração de Mariana disparou. Ela olhou para Isabela, que brincava tranquila, alheia ao perigo. Dona Cláudia, chamou Mariana com a voz baixa. Temos um problema. Cláudia atendeu o telefone. O silêncio foi mortal. Quando desligou, o olhar dela estava escuro. Verônica, murmurou. Ela prometeu que não ia acabar. Naquela noite elas reforçaram a segurança da casa. Trancas extras, câmeras ocultas, movimentação mínima, mas Mariana não conseguia se livrar da sensação de que a sombra ainda rondava cada corredor. No dia seguinte, Eduardo reapareceu. Não era mais o mesmo homem de antes. Sua confiança estava abalada, o olhar sempre inquieto. Eu preciso falar com você, Cláudia, disse ele hesitante. Sobre o quê? Respondeu fria, ainda magoada. Sobre Verônica. Eu não contei tudo antes. Cláudia levantou uma sobrancelha desconfiada. Não contou tudo? Ela tinha cúmplices,
Pessoas que estavam prontas para se aproveitar da nossa confiança. Mariana estremeceu. Não sabia se sentia medo ou raiva. Então, Eduardo revelou o inesperado. Verônica não estava sozinha. Havia um grupo que se aproveitava de empresários distraídos, infiltrando-se nas famílias através de sedução, confiança e documentos falsos. E eu quase perdi tudo, confessou ele derrotado. Cláudia olhou para Mariana, que apenas assentiu. Foi você que nos salvou, disse Cláudia com voz firme. E vamos terminar o que você começou. Dias depois, Mariana notou algo estranho. Um carro preto rondava a rua durante a madrugada, parando discretamente a alguns metros da entrada da casa. Dona Cláudia. Acho que ela voltou, disse Mariana tensa. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas, respondeu Cláudia, decidida. Foi nesse clima de tensão que Mariana bolou um plano. Ela começaria a coletar provas discretamente, registrando cada movimento suspeito. Câmeras escondidas, fotos de documentos, áudios de conversas. Se Verônica e seus cúmplices pensavam que poderiam enganar a família de novo, estavam prestes a descobrir que Mariana não era mais a simples babá do início da história. Uma semana depois, a família preparou uma armadilha. Mariana, Cláudia e Eduardo combinaram. Verônica acreditaria que tinha acesso à casa e que poderia executar um novo golpe, mas tudo estava sendo monitorado. Naquela noite, a mulher entrou sorrateira, confiante. Vocês acham que ganharam? Sussurrou ao ver a câmera de segurança oculta. Ela não percebeu que cada passo era gravado, cada gesto analisado. Mariana, observando de um cômodo seguro, sentiu o coração disparar. Era o momento de justiça. Verônica, tentando manipular Eduardo, abriu um envelope com documentos falsos, acreditando que ele assinaria sem notar. É só isso, Eduardo, disse com um sorriso venenoso. O resto está pronto. Eu não assino nada, respondeu ele com a voz firme, finalmente assumindo coragem. Nesse instante, a polícia entrou, convocada pelo sistema de monitoramento da própria casa. Verônica tentou reagir, mas percebeu que tudo estava armado. Isso não vai acabar assim, gritou, mas a justiça dessa vez não deixou margem para fuga. Ela foi levada novamente. Desta vez, sem chances de manobras ou aliados invisíveis. No dia seguinte, a sensação na casa era de vitória. Cláudia abraçou Mariana com lágrimas nos olhos. Você não salvou apenas minha família, mas também nos deu força para enfrentar tudo isso. Eu só fiz o que devia, respondeu Mariana emocionada. Isabela correu e abraçou a babá. Obrigada, tia Mari. O sorriso da menina trouxe um alívio que palavras não poderiam descrever. Mesmo assim, Mariana sabia que a vida nunca seria completamente tranquila. Golpistas existem, sombras existem, mas também existia coragem, astúcia e amor, e ela tinha isso em abundância. Dias depois, Eduardo, Cláudia e Mariana se reuniram para organizar os documentos, contas e recuperar tudo o que quase perderam. Mariana percebeu que aquele episódio a transformara. Não era apenas a babá da menina. Era parte da família. Uma heroína silenciosa que havia enfrentado medo, pressão e perigo para proteger aqueles que confiavam nela. E naquela casa, finalmente, um sentimento genuíno se instalou. Confiança. Confiança renovada, baseada não apenas em palavras, mas em ações. Mas Mariana sabia. Histórias como essa não terminam com apenas uma vitória. Sempre haveria sombras tentando se infiltrar. Sempre haveria gente tentando enganar e roubar. A diferença agora era que a família Albuquerque não seria mais vítima fácil. E no olhar firme de Mariana, Cláudia e Eduardo, havia uma promessa silenciosa. Nunca mais se deixariam enganar. O silêncio da manhã em Alphaville era quase suspeito. A rotina parecia ter voltado à normalidade, mas Mariana sabia que a calmaria era enganosa. Verônica não desistiria facilmente, e o histórico daquela mulher mostrava que o próximo golpe seria audacioso, bem planejado e perigoso. Enquanto Isabela brincava no jardim, Mariana observava a rua. O carro preto não aparecera nos últimos dias,
mas ela sentia o olhar da ameaça pairando sobre a casa. Cláudia estava nervosa, mas determinada. Mariana, hoje vamos acabar com isso de uma vez, disse ela com a voz firme. Como, dona Cláudia? Perguntou a babá, ainda apreensiva. A justiça foi parcial da última vez, mas dessa vez vamos pegar ela em flagrante. E precisamos que Eduardo esteja envolvido de forma decisiva. O plano começou a se formar. Eles decidiram usar o próprio apartamento de Eduardo como isca. Verônica acreditaria que ele estava sozinho, trabalhando em um novo investimento milionário. Mas, na verdade, toda a equipe de segurança estava pronta, Mariana e Cláudia monitorando cada passo. Lembre-se, Mariana, disse Cláudia. Se ela perceber que estamos vigiando, tudo estará perdido. Eu sei. Mariana respirou fundo. Desta vez não vamos dar chances. Naquela noite, Verônica apareceu mais confiante do que nunca. Eduardo, pensei que você não estaria sozinho, disse ela, entrando no apartamento com um sorriso ensaiado. Ele a recebeu com cordialidade, mas havia uma firmeza em seu olhar que antes não existia. Soube que você voltou, disse ele calmamente. Mas está me enganando de novo. Verônica arqueou a sobrancelha, surpresa. O quê? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Sim, sabemos do seu plano, e desta vez você não sairá impune. Mariana e Cláudia, escondidas em outro cômodo, observavam cada detalhe pelo monitor. Era como se estivessem em um filme de espionagem. Verônica tentou agir com astúcia, tentando convencer Eduardo a assinar novos documentos. Amor, é só isso. Depois você nunca mais precisa se preocupar. Eu não assino nada, respondeu Eduardo firme. Tudo foi gravado. Nesse momento, Mariana acionou discretamente a polícia. Eles chegaram rapidamente, mas Verônica não estava sozinha. Trouxe um cúmplice disfarçado de entregador. A tensão explodiu. Saiam da frente, gritou ele, tentando intimidar Eduardo. Mas Mariana estava preparada. Ela ativou alarmes e fechaduras automáticas. O cúmplice ficou preso na porta giratória, enquanto Verônica tentava fugir pelos fundos. O embate final começou. Verônica, desesperada, tentou subornar Eduardo com dinheiro. Aqui, pegue! E finja que nada aconteceu. Não, disse Eduardo, firme. Tudo será resolvido legalmente. Ela percebeu que havia perdido completamente o controle. Enquanto isso, Mariana gravava cada gesto e palavra. Cláudia, em silêncio, observava e sentia uma mistura de medo e alívio. Quando a polícia entrou, Verônica tentou resistir. Isso não acaba aqui, gritou, tentando sair correndo. Mas todos os acessos estavam bloqueados. Os agentes a imobilizaram, e o cúmplice foi levado junto. Depois que tudo terminou, o silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Não havia mais medo, apenas alívio. Cláudia abraçou Mariana, emocionada. Você foi mais do que uma babá. Você foi nossa guardiã, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu só fiz o que o coração mandou, respondeu Mariana, abraçando a menina. Isabela correu e pulou nos braços de Mariana. Tia Mari, você salvou a mamãe e o papai, disse a menina sorrindo. Mariana sorriu, tentando conter a emoção. Sempre cuidarei de vocês. Sempre. Eduardo, embora abalado, parecia mais humano do que nunca. Eu não sabia que havia tanta coragem em uma pessoa simples, disse, olhando para Mariana. Você nos salvou de algo que eu jamais teria visto a tempo. A sensação de vitória era intensa, mas todos sabiam que a vida continuaria cheia de desafios. Mas agora havia uma certeza. Juntos, eles eram invencíveis. Dias depois, Cláudia reorganizou toda a vida financeira e pessoal da família. Mariana foi reconhecida formalmente como parte da família, não apenas como funcionária. Ela havia provado com coragem e inteligência que heroísmo nem sempre vem de uniformes chamativos. Às vezes vem de coração e atenção aos detalhes. O último capítulo do golpe havia sido escrito, mas Mariana sabia que a sombra sempre tentaria retornar. Mas dessa vez, estavam preparados. E naqueles olhos firmes de Cláudia, Eduardo e da própria Mariana,
havia uma promessa silenciosa. Nunca mais seriam enganados. Nunca mais seriam vítimas. O que parecia ser apenas uma babá discreta se tornou a protagonista de uma história de coragem, justiça e amor. E a lição que ficou ecoando dentro daquela casa era clara. Atenção, coragem e lealdade podem salvar vidas. O amanhecer em Alphaville tinha um tom dourado, como se a própria cidade celebrasse a justiça que finalmente chegara. A casa dos Albuquerque estava silenciosa, mas diferente. Não havia mais medo, apenas uma sensação de vitória. O peso da tensão que por semanas pairara sobre cada cômodo parecia ter sido levado pelo vento. Mariana entrou na cozinha, preparando o café da manhã como de costume. Mas, desta vez, cada gesto tinha um sabor diferente. Ela havia enfrentado perigos reais, ameaças, chantagens, e ainda assim permanecera firme. Cláudia entrou na cozinha, sorrindo com os olhos marejados. "Bom dia, Mariana", disse com a voz suave. "Bom dia, Dona Cláudia", respondeu a babá, tentando disfarçar a emoção. "Você não imagina o quanto a sua coragem nos salvou. Eu não sei como agradecer." Mariana sorriu, sem palavras. Ela sabia que gestos e ações falam mais do que palavras. Isabela apareceu correndo trazendo seu urso de pelúcia. "Tia Mari, você salvou a gente", disse abraçando-a forte. O telefone tocou. Era a delegacia. "Boa notícia", disse o policial. Verônica e seu cúmplice foram condenados. Perderam o acesso a todos os bens que tentaram tomar. Cláudia soltou um suspiro profundo, e Eduardo, que estava ouvindo ao fundo, finalmente relaxou. "Mariana", disse ele olhando nos olhos dela. "Sem você isso não teria sido possível." Mesmo com a justiça cumprida, Mariana sentia que havia aprendido algo maior do que qualquer heroísmo: a importância da atenção aos detalhes, da coragem e da lealdade. Ela caminhava pelo corredor observando as fotos da família, cada sorriso congelado em papel, e sentiu que aquele lugar havia se transformado não apenas por causa da segurança recuperada, mas pela confiança restaurada. Mas a história ainda não estava totalmente encerrada. Uma semana depois, um misterioso envelope chegou pelo correio. Mariana abriu com cautela. Dentro, havia uma carta simples escrita à mão. "Você venceu desta vez, mas nunca subestime o que uma sombra pode planejar. V." Ela respirou fundo. O aviso era claro, mas o medo que antes paralisava já não tinha poder. Mariana sabia que qualquer nova tentativa poderia ser enfrentada, porque agora a família estava unida, vigilante e preparada. Cláudia, percebendo a carta, pegou-a e sorriu para Mariana. "Sabe o que isso significa?" me perguntou. "Que teremos que continuar atentos", respondeu Mariana firme. "Não apenas isso", disse Cláudia, abraçando-a. "Significa que você sempre será nossa heroína." Nos dias que se seguiram, a vida da família voltou a uma rotina saudável. Isabela podia brincar sem medo. Eduardo voltou a trabalhar com confiança e Cláudia finalmente encontrou tempo para se dedicar à filha e a si mesma. Mariana, agora mais do que uma babá, era parte da família. Ela participava de decisões, protegia a casa e, acima de tudo, era respeitada e reconhecida. Mas a maior recompensa não estava na segurança restaurada ou na justiça cumprida. Estava no olhar de cada um deles, na confiança que cresceu, na certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, coragem e lealdade prevalecem. E então, em uma noite estrelada, enquanto observavam o céu do jardim, Cláudia disse: "Mariana, você mudou nossas vidas." "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria", respondeu ela. "Não", disse Eduardo, segurando a mão dela. "Você fez mais. Você salvou nossa família, enfrentou o perigo e nos mostrou o valor da verdadeira coragem." Mariana sentiu uma onda de emoção invadir seu peito. Ela sabia que nunca mais veria a vida da mesma forma. Cada detalhe, cada gesto, cada olhar era agora mais precioso do que antes. E ela também sabia que, mesmo que a sombra tentasse retornar, eles estariam prontos. O sussurro que iniciou tudo, "Não confie nela", tornou-se símbolo de atenção, proteção e amor verdadeiro. A babá humilde do interior,
havia se tornado uma heroína, não com armas ou riquezas, mas com coração, inteligência e coragem. 0049 0 Ziel 0049 30 Rio. E enquanto a lua iluminava o jardim da família Albuquerque, Mariana olhou para Isabela dormindo, para Cláudia sorrindo, e percebeu: a vitória da verdade sempre supera a sombra da mentira.